Esta é a continuação do guia Como detectar taguetianos e svarunianas falsos, parte 2. 16. Às vezes, você também pode sentir que eles têm necessidade de se explicar. Eles estarão prontos para se explicar no início de certas conversas, sem que esse assunto esteja na sua cabeça. É também aí que entram as suas agendas e objetivos escondidos. Eles estão lentamente moldando e modelando a sua consciência. Lembre-se disso. Eles nunca farão tudo de uma vez. Eles não pensam no curto prazo como os humanos. Eles precisam se explicar porque mais cedo ou mais tarde haverão muitas incongruências em suas histórias e informações. E eles sabem disso. As coisas não vão bater mais do que o normal com eles. É algo que em algum ponto acontecerá, e eles realmente não podem controlar isso devido à natureza de como estão tentando mudar a história e enganar o máximo de pessoas que puderem. Portanto, para manterem suas histórias e disfarces, para permanecerem coerentes e consistentes, eles devem se explicar com muito mais frequência do que os reais, que não têm essa necessidade, porque não precisam provar nada, a não ser que sejam genuinamente questionados, é claro. Os verdadeiros taguetianos e svarunianas não precisam se explicar. Lembre-se de que eles não têm uma mentalidade humana. Os verdadeiros taguetianos e svarunianas não manipulam ou controlam a conversa. Eles deixam as coisas seguirem o fluxo. A menos que você já tenha concordado previamente em falar sobre determinado assunto específico, então eles terão um assunto em mente, depende do contexto. Você notará que os verdadeiros taguetianos e svarunianas não têm a necessidade de provar a si mesmos as informações que trazem. Eles não precisam provar sua consistência. Se os verdadeiros taguetianos e svarunianas tentarem explicar algo, ou talvez algo que eles fizeram, ou que está acontecendo com eles, você perceberá que eles estão genuinamente tentando fazer você entender algo. Mas não porque eles querem provar algo ou a si mesmos, mas porque eles realmente querem que você entenda esse algo. Eles nunca se sentirão amargos, entre aspas, por você não considerar o que eles estão dizendo como real. Eles podem fazer piadas sobre as coisas de maneira sarcástica, pois sim, eles têm senso de humor, mas nunca se sentirão amargurados com uma situação como essa. Eles simplesmente não se importam se os humanos ouvem ou não o que eles estão dizendo. Eles estão aqui para aqueles que estão realmente prontos para crescer por conta própria, não para adorá-los como divindades. E então, se você não concordar com o que eles estão dizendo, os verdadeiros não farão nada a respeito. Eles apenas deixarão você em paz. Agora, quando os falsos taguetianos e svarunianas tentarem explicar algo, às vezes poderá soar como: ouça-me, humano, eu sei muito mais do que você. Ou: se você não me ouvir agora, se arrependerá depois. As silenciosas e sutis atitudes dizem muita coisa sobre alguém. Com os falsos, também parecerá que eles não se importam se você entende algo ou não. Eles estão lá apenas para se provarem, ou principalmente para se explicarem, porque devem se manter consistentes, devem manter seus disfarces. Se os falsos fingirem estar interessados em te ajudar, vai soar dessa forma mesmo, muito falso e artificial. Não soará natural, não parecerá natural nem autêntico. 17. Eles dirão coisas como: se isso for visto como prova de falsidade, eu não me importo mais. Não há nada que eu possa fazer sobre isso. Não é assim que os taguetianos e as svarunianas falam. Não é sobre o conteúdo que eles falam em si que revelará se são os reais ou os falsos, mas sim a atitude, a energia e a intenção por trás de suas palavras que devem ser reparados. Lembre-se, estes são muito melhor indícios. Lembre-se de que eles usam psicologia reversa, projeção psicológica, gaslighting do inglês,
bodes expiatórios, ou do inglês scapegoating, e assim por diante. Mas tudo muito sutilmente. Lembre-se de que eles são impostores, hipócritas, charlatões e trapaceiros, e eles são altamente treinados para isso. Eles têm dinheiro e vão usá-lo para manter seu disfarce. Além disso, eles têm extraterrestres regressivos na superfície do planeta, extraterrestres regressivos em órbita, bem como as Dark Starseeds, do inglês, em sua lista de contatos. Eles são uma equipe e estão todos trabalhando juntos com muita diligência para manter seus disfarces. 18. Eles dirão coisas como: o drama faz parte da vida. Você vai perceber que os sósias dizem isso somente para justificar por que estão focando no drama, como se o drama fosse algo inevitável. E mesmo que isso seja verdade até certo ponto, é na verdade muito possível evitar e diminuir o drama o máximo possível. Dependerá principalmente de sua força de vontade e do trabalho em si mesmo. É difícil, mas muito possível. Lembre-se de que eles querem trazer o máximo de drama possível para esta comunidade, para diminuir a credibilidade deste movimento, o torná-lo negativo e diminuir o interesse das pessoas, dizendo coisas como: eu não quero trazer drama, mas... ou coisas do tipo. 19. A verdadeira tripulação de Toleka não acusará os humanos de serem a fonte de drama de maneira negativa. É difícil de explicar. Eles sabem disso, têm consciência disso e sentem isso todos os dias. No entanto, eles são muito cuidadosos com a escolha das palavras, porque realmente não querem apontar o dedo para outros ou para os humanos. Eles são solidários e compassivos. Eles entendem que os humanos são como são por causa do ambiente altamente tóxico, negativo e estressante em que os humanos vivem e que estão sofrendo. Os verdadeiros Taigeteanos e Svarunianas não querem trazer ainda mais dramas, acusações ou negatividade aos humanos. Eles não querem ofender ninguém, mesmo que não se importem. Por exemplo, a verdadeira causa da morte de Aneka não foi o estresse do seu trabalho. Na verdade, foi culpa dos humanos. A energia humana e a toxicidade acabaram matando-a, pois eles não são bons em lidar com o estresse, muito menos com um drama humano. Isso machuca os Taigeteanos e Svarunianas reais. Isso realmente os fere. E ainda assim, os verdadeiros Taigeteanos e Svarunianas nunca contaram isso oficialmente aos humanos. Eles atribuíram a morte de Aneka ao estresse de seu trabalho, mas as coisas não foram bem assim. Eles queriam poupar os humanos da dor que esse conhecimento poderia trazer para eles. 20. Este é um grande indício. Os verdadeiros Taigeteanos e Svarunianas não dependem dos recursos da Terra. Os verdadeiros Taigeteanos não dependem dos alimentos humanos, muito menos as Svarunianas. Eles podem usar dinheiro para suas missões encobertas secretas, como walk-downs, do inglês, que significa quando os extraterrestres descem com seus próprios corpos para a superfície do planeta Terra, ou enquanto eles moram aqui, fingindo ser humanos reais. Mas é isso. Lembre-se, os verdadeiros Taigeteanos e Svarunianas não dependem de forma alguma da comida humana. Você honestamente acha que haveria comida para todos a bordo da Toleka ou Ventra, mas não haveria comida para as Svarunianas? E que as Svarunianas deveriam ser independentes e lidar sozinhas com este problema? Isso honestamente faz sentido para você? Honestamente? Lembre-se, os alimentos da Terra são tóxicos para esses extraterrestres devido à grande quantidade de toxina nos alimentos aqui. Nossos corpos humanos podem lidar mais com essas toxinas
porque estamos todos acostumados com elas, mas seus corpos extraterrestres não, e então eles não podem. Eles poderiam sobreviver se comessem comida da Terra? É claro, mas depois de algum tempo, se continuassem comendo, provavelmente ficariam doentes, e eles poderiam morrer se continuassem comendo coisas inadequadas para seus corpos limpos e saudáveis. É real. As pessoas pensam que Yasis Varu nunca pode ficar doente, mas ela pode, e geralmente fica principalmente por causa da dissonância de frequência. Nossa comida é pesada demais para eles. Frequência baixa. Seria como se você comesse uma pedra. E como eu disse, nossa comida contém muitas toxinas com as quais seus corpos não conseguem lidar, tanto fisicamente quanto energeticamente falando. Além disso, existem todos aqueles metais pesados e nanotecnologia na forma de poeira com as quais os controladores do planeta pulverizam nossos alimentos. Eles são pessoas muito sensíveis. Lembrem-se sempre de que aqui na Terra nada é compatível com seus corpos e sistemas. Eles podem sobreviver a muitas coisas, mas em algum ponto isso tudo trariam doenças e morte para eles. Athena Svaru e Sofia Svaru não dependem de minério Svaru para obter dinheiro, comida ou sustento. Eles não dependem da Terra para nada, especialmente recursos físicos. Se eles precisam, entre aspas, de algo, é para estudá-lo, analisá-lo, para melhor ajudar os humanos, não para si mesmos. Eles não precisam de dinheiro para comida. Eu tenho mais a dizer aqui sobre este assunto, tópico 20, mas deixarei para o futuro. 21. Os falsos taieteanos e svarunianas tenderão a dar certos adjetivos pejorativos às coisas. Embora os verdadeiros possam fazer isso de vez em quando, os falsos tendem a fazer isso com muito mais frequência. E eles nem vão perceber isso, mas você pode ser capaz de perceber. Taieteanos e svarunianas não dão adjetivos pejorativos a coisas ou a pessoas com tanta frequência. Eles explicarão como essas coisas funcionam ou operam mostrando a dura verdade, mas não usarão adjetivos pejorativos de forma maliciosa e muito menos para manipular e orientar seus processos de pensamento ou conclusões. Você deve detectar essa sutileza. Você deve detectar a atitude de alguém quando descreve algo ou alguém. 22. Os falsos taieteanos e svarunianas podem parecer muito interessados em saber certas coisas pessoais sobre você. Informações que eles irão coletar sobre todas as sementes estelares, em inglês starseeds, e você, especificamente. Eles podem empurrá-lo ou encorajá-lo fortemente a falar mais sobre você. Nunca dê suas informações reais a nenhum extraterrestre, a menos que você tenha 110% de certeza de que eles são reais e benevolentes. Caso contrário, não faça isso. Você nunca sabe quem está por trás da outra tela do computador e suas reais intenções com você. Os clones são bons ouvintes. Eles ouvirão com atenção o que você tem a dizer. Não porque estejam genuinamente interessados em você, mas sim para entender sua forma de pensar, seus pontos fortes e fracos, e então poder usá-los contra você para obter uma vantagem. Eles obtêm informações para usá-las contra você. Percebi que os verdadeiros taieteanos e svarunianas não têm muitas perguntas para você. Geralmente são propensos a responder a todas as suas perguntas porque têm a tendência de ajudar quem precisa ou de dar informações a quem pergunta. Mas eles não vão fazer muitas perguntas, provavelmente nenhuma, na verdade. Os humanos são quem lhes fazem perguntas. 23.
Os falsos Targeteanos e Svarunianos farão o possível para parecer iluminados e sábios com suas palavras. Mas, no fundo, você notará que tudo isso parece um tanto forçado, artificial ou exagerado, em vez de uma característica ou fluxo natural. É difícil explicar com palavras, mas se você analisar cuidadosamente o comportamento deles, eles não parecerão verdadeiramente naturais. Embora os clones sejam muito bons em imitar o que os Targeteanos e Svarunianos dizem, eles não conhecem verdadeiramente suas personalidades, não no fundo. Eles apenas captam a essência da imagem que retratam, não os pequenos detalhes. A maioria deles está adivinhando suas personalidades. Em relação às personalidades dos Targeteanos e Svarunianas, os sósias, os doppelgangers, apenas possuem a informação que o público possui. Por isso, tentarão manter essa imagem que o público tem sobre eles. Você não encontrará nenhuma peculiaridade sobre suas personalidades. Você não sentirá que eles são muito profundos, eles parecerão muito planos por dentro em suas personalidades, na maneira como agem. É difícil explicar com palavras, mas tenho certeza de que você entende em seu coração o que eu quero dizer. Se você não conversou com Targeteanos e Svarunianas reais, talvez não seja capaz de discernir isso, mas se o fez, terá mais chances de perceber isso. Mas você não precisa ter conversado com um para perceber nenhuma dessas coisas. A sua intuição e inteligência já são mais do que o suficiente. 24. Eles podem gostar de ser colocados em pedestais. Se você tentar fazê-los se sentirem especiais, superiores, os falsos provavelmente não irão impedi-lo porque estarão secretamente gostando disso. Sua humildade parecerá falsa e só será retratada nos momentos necessários, quando sentirem que devem retratar a humildade. Ou eles podem impedi-lo de forma muito teatral para mostrar sua humildade. Eles também dirão que não querem receber o crédito pelas coisas que dizem, quando mencionarão certas coisas pelas quais não faz sentido receber o crédito. Os verdadeiros Targeteanos e Svarunianas simplesmente não se importam com o fato de as pessoas roubarem as informações que estão fornecendo. Embora eles sintam que esta é uma prática imoral e antiética, e eles próprios não fazem isso. Mas os verdadeiros só mencionarão certas coisas para que as pessoas entendam que eles estão cientes de que outras pessoas roubam as informações que eles compartilham. Porque eles não são estúpidos, eles estão cientes das coisas. Algumas pessoas copiam tudo exatamente com as mesmas palavras, sem mencioná-los, como se tivessem tido as ideias ou descoberto por si mesmos. Mas os verdadeiros Targeteanos e Svarunianas não se importam com o fato de as pessoas copiarem o que dizem. Eles nunca ficarão amargos com isso. Eles sabem que não possuem nenhuma informação. Não é propriedade deles. Informações simples, básicas e inofensivas não são deles. Eles não tentarão receber o crédito por compartilharem verdades tão simples e básicas que são de conhecimento comum para trilhões de raças extraterrestres por aí. E informação que é direito de todo ser humano saber, ou pelo menos ter acesso. 25. Eles tentarão, muito sutilmente, dividir as pessoas e colocá-las umas contra as outras, tanto quanto puderem. É por isso que às vezes eles se concentram em dramas ou criam dramas por trás das cenas. Lembre-se de que eles fazem isso com cautela e sutileza e não querem ser pegos fazendo isso. Então, ninguém jamais verá eles fazendo isso. Eles querem que as pessoas pensem que eles próprios tiveram certas ideias e pensamentos, quando na realidade essas ideias foram todas plantadas e pré-planejadas por eles desde o início. Eles criarão dramas e caos dentro dessa comunidade. Coisas como: quem é o contatado mais amado e especial?
de maneiras muito sutis. Lembre-se de que eles brincam com o ego e a autoimagem das pessoas. Além disso, eles não apenas fingem ser taieteanos e svaronianas, mas também plantam comentários importantes em vídeos e outros locais públicos online onde está a comunidade de seguidores. Eles também orientam a percepção das pessoas, plantando comentários com ideias cativantes ou ideias populares dentro da comunidade da mente de colmeia, do inglês hive mind. Eles também têm a ajuda de suas Dark Starseeds para plantar os comentários por eles. 26. Eles podem fazer você se questionar, incluindo sua memória, sua confiança em si mesmo, sua sanidade, o que você está sentindo e até mesmo a sua própria identidade. Eles manipularão situações para instilar dúvidas em você. Os doppelgangers podem fazer isso para que você confie automaticamente e faça o que eles dizem sem questionar, dando-lhes o controle final. 27. Os doppelgangers podem usar a estratégia de triangulação. A triangulação ocorre quando duas pessoas discordam e uma terceira pessoa é colocada na situação para decidir qual lado ganha. Qualquer manipulador usa estrategicamente a triangulação para garantir que o seu lado ganhe a discussão, o que pode incluir a escolha de uma terceira pessoa que eles sabem que concordará com eles ou o fornecimento antecipado de informações para ser mais favorável ao seu lado. Isso incentiva o humano a questionar os doppelgangers cada vez com menos frequência, até que a pessoa pare de questioná-los completamente. Também pode ser usado para aumentar os sentimentos de isolamento de um humano, o que aumenta sua dependência no manipulador. 28. Os falsos taieteanos e svaronianas tentarão fazer você se sentir dependente deles. Os verdadeiros não gostam quando os humanos ficam dependentes deles, de forma alguma. Eles se sentem extremamente esgotados quando isso acontece. 29. Os sósias escuros tenderão a fazer generalizações em vez de se aprofundarem em um assunto ou ideia. Porém, nem sempre. E se e quando eles forem profundos, provavelmente estarão apenas copiando o que já foi dito ou compartilhado. Ou, pior ainda, levando você para a direção errada de consciência. Você também sentirá que eles não têm a mente tão rápida e perspicaz quanto os reais têm. 30. Se você perguntar algo que os clones não sabem ou não se lembram de como os taieteanos e svaronianas compartilharam exatamente certas informações no passado, eles podem tentar mudar de assunto repentinamente ou dizer que precisam ir. Mas eles farão isso de uma forma sutil, que parece natural. Mais tarde, quando eles tiverem a resposta em mãos e você perguntar novamente, eles responderão: tudo isso parecerá natural. Não porque os doppelgangers sejam estúpidos, longe disso. Eles possuem conhecimentos e informações extraterrestres aos quais os humanos não têm acesso. Eles simplesmente não querem entregá-los para nós. E quando o fazem, a informação é distorcida e destina-se a manipular os humanos no longo prazo. Tudo é sempre pensado para o longo prazo, porque senão as coisas seriam óbvias demais. 31. Os sósias podem brincar com as suas inseguranças. Infelizmente, essas pessoas são altamente hábeis em perceber as inseguranças de uma pessoa e intensificá-las de maneira sutil e indireta sempre que for conveniente. Os clones podem ter como alvo o sentimento de vergonha de uma pessoa, que é um sentimento internalizado de inadequação. Como a vergonha é uma emoção dolorosa que a maioria das pessoas tenta evitar automaticamente, o seu desencadeamento incentiva os humanos a obedecer aos doppelgangers
para evitar sentir essas emoções dolorosas no futuro. A tática mais comum é os doppelgangers aprenderem seus gatilhos ou sensibilidades exclusivos e usá-los contra você. Alguns deles e sua equipe são naturalmente muito bons em estudar você e aprender exatamente quais botões pressionar para manipulá-lo. 32. Os falsos taiguetianos e svarunianas podem usar a estratégia de culpa. Os clones usarão a culpa para mudar a forma como a vítima humana se sente. Isso pode ser algo como, abre aspas, se você decidir, espaço em branco, vou me sentir triste e ansioso. O objetivo de longo prazo dos doppelgangers é convencê-lo a não fazer aquilo novamente no futuro, sem primeiro discutir o assunto com eles. Este é um exemplo bobo, mas você capturou a ideia. 33. Os falsos taiguetianos e svarunianas prometerão muitas coisas, muitas promessas vazias. Eles farão você se sentir animado, especial, emocionado. Novamente, lembre-se dessas coisas. Estou repetindo-as por uma razão. É assim que eles brincam com as emoções, sonhos, fantasias e desejos das pessoas. Eles conhecem as fraquezas de cada semente estelar encarnada em um corpo humano, principalmente o perfil e a psicologia das pessoas que acompanham esta divulgação. Sim, eles estudaram você e a todos nós. 34. E, por último, mas definitivamente não menos importante, os falsos taiguetianos e svarunianas irão convidá-lo para embarcar fisicamente na toleca. Eles farão você se sentir emocionado e especial. Os verdadeiros taiguetianos e svarunianas não fazem isso. Eles sabem como o ego pode ser um monstro e, se não for controlado, pode fazer tudo dar errado. Eles também nunca pedem a alguém para embarcar na toleca assim, a menos que seja uma extração realmente necessária, ou eles estejam apenas informando a pessoa sobre as extrações. Eles não necessariamente estarão convidando você, embora a pessoa possa entender isso. Eles não podem convidar pessoas para embarcar fisicamente na toleca por vários motivos, mas mencionarei alguns. A. Eles não podem por enquanto, porque não conseguem extrair ninguém tão simplesmente assim, por causa das regras rígidas da Federação de Planetas Unidos, da complexidade da Terra e do caminho de cada alma. B. Um novo humano a bordo da sua nave espacial perturbaria as coisas em termos de energia, e eles são muito sensíveis à dinâmica energética. C. Eles não podem fazer muitas coisas agora, como pousar, porque não só essas coisas podem ser perigosas para eles também, mas simplesmente não é o momento certo. Muitas coisas precisam acontecer primeiro na Terra, talvez daqui a uma década. Eles podem extrair uma pessoa de forma isolada, de modo cuidadoso, mas eles utilizam pequenas naves de caça para isso. Eles não posam a enorme nave inteira deles aqui. A Cabala, os controladores do planeta, os seres negativos, nunca permitiriam que eles saíssem tranquilamente e ilesos. Isso é sério. Os falsos taiguetianos e svarunianas podem pedir que você os encontre fisicamente ou embarque em sua espaçonave, que eles possuem. E eles podem fazer isso porque são clones físicos dos verdadeiros taiguetianos e svarunianas e se parecem exatamente como eles. Não sei o que eles fariam com uma semente estelar se a sequestrassem ou se a abduzissem. Desnecessário dizer que eles não têm boas intenções com as sementes estelares benevolentes, nem com qualquer humano. Esteja ciente de que se uma falsa invasão extraterrestre ocorrer, eles irão convidá-lo para ir a algum lugar para encontrá-los fisicamente. Se uma falsa invasão extraterrestre acontecer, haverá falsa ajuda retratada por eles e por outros extraterrestres regressivos que podem fingir ser benevolentes para alcançar os humanos em uma situação tão caótica e frágil.
Sim, eles se aproveitam da ignorância e das fraquezas humanas. Eles podem tentar extrair Starseeds se isso ocorrer. E só Deus sabe o que eles fariam com eles. Irei repetir. Se uma falsa invasão extraterrestre acontecer, poderá haver falsas Svarus fingindo ajudar os humanos e pedindo-lhes que os sigam para encontrá-los fisicamente. Fique ciente disso. Este guia pode continuar em vídeos futuros em uma parte 3. Eu não sei tudo e não posso saber tudo, mas, como disse, este guia geral contém a essência central de como o motor dos clones escuros funciona. Definitivamente, eu não escrevi tudo. Muitas coisas podem ter sido deixadas de fora e muitas das coisas mencionadas aqui podem mudar no futuro, porque os doppelgangers tomarão conhecimento deste guia. Por causa disso, posso lançar atualizações deste guia no futuro. Eles realmente não se importam em serem detectados e descobertos por algumas sementes estelares mais inteligentes, entre aspas. É claro que eles não querem ser identificados, mas a verdadeira razão pela qual estão fazendo tudo isso é para que esse movimento não cresça e não alcance as massas. Este é o seu verdadeiro objetivo, para evitar que se torne mais perigoso do que já é e para desviar as pessoas. E se esse movimento, divulgação, realmente se tornar popular entre as massas, saiba que já está contaminado. Porque às vezes os controladores do planeta não precisam fazer um movimento de consciência parar. Eles só contaminam estes grupos e movimentos. Então, não importa mais se o movimento se tornar popular entre as pessoas, porque não será mais uma ameaça para eles. Esse movimento passaria de extremamente perigoso para se tornar extremamente inofensivo. E é isso que eles fazem. Eles atacam por trás, sem ninguém perceber, tomam o controle das coisas e, daí, você se torna não perigoso para eles novamente. Eles se preocupam principalmente em destruir este movimento, arruinar este trabalho, arruinar o trabalho dos Tayetianos e Svarunianos, arruinar o seu trabalho, o meu trabalho, todo o trabalho das sementes estelares. Eles querem fazer com que as pessoas suspeitem, não confiem nos Tayetianos e Svarunianas reais, trazer negatividade e muito mais drama para esta divulgação. Eles dão verdades, devem dar verdades, caso contrário, ninguém lhes prestaria atenção e a verdadeira natureza dos seus enganos seria facilmente detectada e revelada. Eles são inteligentes e mestres em segredos, enganos, cópias e distorcer as coisas. Eles são ilusionistas. Eles sabem como alcançar seus objetivos e fazem o possível para permanecer encobertos, causando o máximo de dor e sofrimento possível. Eles só querem baixar as vibrações de todos e nos inserir com meias-verdades, cuidadosamente forjadas para que as pessoas nunca saiam da Matrix, para que a humanidade perca a guerra de consciência, enquanto as sementes estelares pensam que estão ajudando a fazer a diferença, quando, na realidade, elas estão trazendo apenas mais negatividade e, portanto, alimentando a escuridão da mesma forma que o resto da humanidade faz. Além disso, sei que os seres escuros estão planejando assumir completamente o controle deste movimento, desta divulgação. Eu sei que os clones estão planejando aumentar seu alcance virtual aos humanos sozinhos, usando recursos humanos, como dinheiro. Eles não vão parar de se retratar como os verdadeiros Tayetianos e Svarunianas, não até que morram ou sejam fisicamente impedidos por alguém. Saiba que, infelizmente, haverá uma mudança nas coisas daqui para frente. Haverá uma divisão nesta divulgação, onde os falsos Tayetianos e Svarunianas continuarão, e os verdadeiros Tayetianos e Svarunianas também. Algumas pessoas continuarão seguindo os sósias escuros, enquanto algumas pessoas perceberão suas mentiras e manipulações e encontrarão as fontes reais e verdadeiras. Isto intensificará ainda mais as guerras de consciência. Os verdadeiros Tayetianos e Svarunianas sabem disso e sempre souberam das coisas.
mas estão deixando tudo fluir porque isso servirá de filtro para eles, para as pessoas que são genuínas e para as que não são, para aqueles que estão pensando por si mesmos, não apenas copiando, colando e repetindo tudo o que é dito para eles. Ou sem aplicar as coisas que você está aprendendo em sua vida, botar as coisas em prática. Você não pode somente permanecer na teoria. Há uma razão do porquê eles têm dado essas ferramentas para nós. E é por causa do que está para vir neste planeta. Então, nós precisamos estar prontos para trazer o nosso melhor, não somente para nós, mas para os nossos amigos, para a nossa família, para os nossos parentes, para todas as pessoas ao nosso redor. Então, eles querem que apenas as pessoas com as vibrações certas os sigam. Mas não é como se você tivesse que passar do corte. Não é como se isso fosse uma religião, nem nada do tipo. É por causa do que está para vir na Terra. Como eu já disse, essa divulgação precisa, dessa vez, verdadeiramente funcionar. E há certas pessoas que, se continuarem a segui-los, eles só trarão problemas. E eu tenho certeza que você sabe o que eu estou falando. E como eu disse, eles querem que o resto... Não é que eles querem, mas isso é o que vai automaticamente acontecer, porque é assim que o universo funciona. O resto das pessoas que não podem ver, não têm os olhos para ver, eles ficarão presos nesse filtro como uma teia de aranha, e eles continuarão a seguir os falsos. E é por isso que não há nada que você possa fazer para que essas pessoas enxerguem. Essas pessoas possuem a frequência parecidas com os doppelgangers. Esses são os que continuarão a seguir os sósias escuros, porque simplesmente não serão capazes de ver isto. Se você consegue ver isso, parabéns, você é a exceção. Você faz parte da minoria da minoria. Mas não pense que não é de uma forma especial. Isso não nos faz mais especial. Isso não é um clube para afiliar-se. Eu só estou dizendo isso porque isso significa que você tem feito o seu trabalho, que você tem feito o seu trabalho de sombras. Significa que você é provavelmente humilde ou tem a humildade suficiente para questionar-se. Como eu disse nos comentários do canal em inglês, tem a humildade o suficiente para fazer a checagem de ego de tempos em tempos, fazer o trabalho em si mesmo. Esteja ciente também de que, no futuro, os clones poderão usar a psicologia inversa e começar a chamar os verdadeiros taigetianos e svarunianas de sósias, de doppelgangers, ao invés deles. Afinal de contas, este é o planeta invertido. É por isso que eu estou lançando este guia para te ajudar, porque confia em mim. Tudo isso desempenhará um grande papel no futuro. Isso faz parte das, entre aspas, grandes manobras da luz, porque percebi que não há pessoas encontrando muitas fontes verdadeiras, links na internet que vêm da luz real, com informações reais. Então, é por isso que eu estou disponibilizando isso, porque não há muitas coisas genuínas e autênticas por aí, como você provavelmente já percebeu. A maioria das coisas está bastante contaminada, distorcida, manipulada e feita para desorientar as pessoas. Então, isso desempenha um grande papel no futuro, porque nada disso é óbvio. Não é óbvio o que está acontecendo. Quero dizer, agora não é 100% óbvio. Bom, para mim é, mas para você, muito provavelmente, e para o resto das pessoas, não é. E é por isso que este guia terá um papel importante para você pensar por si mesmo e tirar suas próprias conclusões. E então você poderá escolher em qual fonte você terá mais ressonância e, portanto, seguirá. E como eu disse, fique ciente que os falsos poderão utilizar a psicologia reversa e começar a chamar os verdadeiros taigetianos e svarunianas de os doppelgangers ao invés deles. Bem-vindo às Guerras de Consciência 2.0. Tudo daqui para frente será muito mais intensificado em ambos os lados da polaridade. E eu não estou dizendo isso porque eu quero manifestar isso, mas não podemos permanecer cegos, não podemos ser avestruzes e colocar as nossas cabeças dentro da areia. Isso é o que está acontecendo e não podemos mentir para nós mesmos. Nós precisamos ver o que está acontecendo, encarar e adaptar a novas situações, ser resiliente, mudar quando precisamos mudar.
E não se preocupe. Se mesmo depois de ouvir ou ler essas dicas deste guia geral você ainda não conseguir diferenciar os reais dos falsos, com certeza, ou pelo menos confortavelmente, saiba que essa prática ficará cada vez mais fácil com o passar do tempo. Posso garantir isso. E uma maneira que eu sei disso é porque, por enquanto, os doppelgangers são muito astutos e difíceis de discernir. Mas, no futuro, eles tenderão a ser mais e mais fáceis de diferenciar à medida que o seu público aumenta, a sua audiência aumenta e a sua popularidade aumenta. Porque eu também sei que as pessoas nesse planeta estão se tornando cada vez menos intelectuais, como um amigo meu sempre diz e eu concordo com ele. Infelizmente, isso é o que está acontecendo. As pessoas estão se tornando menos intelectuais. E por causa disso, os doppelgangers irão perceber que eles não precisam ser tão astutos quanto antes. Eles não precisam pôr tanto esforço para enganar as massas. E então, nos próximos, eu diria, 2 anos, ao redor de 2 anos, pode ser mais ou menos tempo, tudo isso se tornará bastante óbvio para as pessoas, para muitas pessoas. Eu não posso dizer para todas as pessoas, porque aqueles que querem continuar acreditando na mentira, eles irão. E há muitas pessoas que despertaram muito recentemente. Mas muitas pessoas, eu diria os reais seguidores, os seguidores verdadeiros, aqueles que estão aqui desde o início, ou que despertaram já há algum tempo, isso se tornará bastante evidente para eles. Confie em mim. E então, se você está aqui, saiba que estamos sozinhos por enquanto. Mas, no futuro, as coisas vão drasticamente mudar. Não pense que as coisas mudarão amanhã, semana que vem, mês que vem ou ano que vem. Talvez em 2025, quem sabe? Eu não posso prever o que irá acontecer no futuro. Eu só sei que tudo o que está acontecendo é um castelo de cartas. E por causa de seus alicerces e bases muito fracos e frágeis, é impossível que as coisas não explodam. Elas entrarão em colapso sob seu próprio peso. O trabalho deles e o que eles estão fazendo atualmente pode parecer muito forte, mas como eu disse, é um castelo de cartas. O que eles estão fazendo é claramente e simplesmente uma total enganação, e toda enganação é sempre descoberta no final. Pode levar muito tempo, as pessoas podem sofrer muito no processo, é verdade. Isso trará muita raiva, muita tristeza, muitos sentimentos de traição e muitas lágrimas. Mas, no final, todos aprenderão com isso. E, como eu disse, coisas ruins, no final, elas se tornam bênçãos, porque todos sairão dessa situação muito mais fortes, muito mais sábios e, desta vez, muito mais difíceis de enganar. E acredite em mim, as pessoas precisarão desesperadamente dessa habilidade no futuro. Porque, como eu disse, a enganação irá aumentar neste planeta, à medida que as guerras de consciência se intensificam. E esse aprendizado, essa nova habilidade e capacidade é precisamente a verdadeira razão pela qual os Targeteanos e Svarunianas reais estão deixando tudo acontecer. Eles estão permitindo propositalmente que tudo continue acontecendo. As pessoas precisarão cada vez mais de discernimento e intuição neste planeta. É por isso que eles não interferem. Eles nunca interferem assim. Eles sempre dão um passo para trás e observam. Fim da segunda parte do guia. Como detectar Targeteanos e Svarunianas falsos. Obrigada por assistir. E até a próxima!